Sou professor de antropologia da Unesp de Araraquara. Sou atualmente coordenador do Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menendez, CEIMAN, e estou aqui como docente desde 2004. No entanto, eu fiz a minha graduação aqui na Unesp e eu entrei aqui na graduação em 1987 e fiquei até 1991. E quando eu cheguei, eu tinha muito interesse na questão indígena e na questão ambiental. Logo no início da graduação, eu fiquei sabendo que existia o Centro de Estudos Indígenas, que na época só se chamava Centro de Estudos Indígenas, e comecei a participar das reuniões. Um tempo depois, a professora Silvia e o professor Miguel, eles me convidaram para assumir a secretaria do Centro de Estudos, que tinha uma sala no corredor dos departamentos. Naquela época, o CEIMAN já era um centro de estudos consolidado, até hoje talvez seja um dos mais antigos fundados na Unesp, e ele foi fundado no começo dos anos 80. Ele tinha uma atuação forte, principalmente por conta da professora Silvia Carvalho, que tinha uma atuação mais voltada para os povos indígenas aqui da região de São Paulo, de Araribá e também do Mato Grosso do Sul, com o povo Terena. E depois, várias gerações de estudantes de graduação de todos os cursos passaram pelo CEIMAN, com um apoio e orientação da professora Silvia. Logo no começo dos anos 80, chegou aqui como docente o professor Miguel Menendez, que era um antropólogo argentino, com formação na Universidade de São Paulo, que veio também contribuir com o CEIMAN. Então, principalmente no início dos anos 80, tinha duas frentes, digamos assim, porque a professora Silvia tinha esses projetos mais no Mato Grosso do Sul, e o professor Miguel voltado para os povos indígenas do sul do estado do Amazonas, em particular o povo indígena Tenharim. Uma das coisas mais importantes no meados dos anos 80 com relação ao CEIMAN é que o Centro de Estudos Indígenas, até então denominado assim, tinha uma publicação chamada Terra Indígena, que é essa daqui, que é um boletim que tem uma particularidade muito interessante, que tem como característica um enfoque tanto na questão acadêmica quanto na questão política de apoio à causa indígena. E no começo dos anos 80, o Centro de Estudos Indígenas entrou numa rede de apoio à causa indígena. Nesse período já estava em discussão a criação da Constituição Federal Brasileira, que foi promulgada em 1988. O CEIMAN teve uma participação importantíssima durante o período da Constituinte e depois promulgação da Constituição em 1988, que a gente sabe muito bem que ali tem direitos fundamentais dos povos indígenas e que foi uma marca daquele momento, tanto do movimento indígena quanto do movimento indigenista em apoio, os movimentos sociais todos que apoiavam os povos indígenas. A interface acadêmica, que a professora Silvia tinha um foco muito grande na questão dos modos de produção, ela tinha uma preocupação com o que ela chamava de uma antropologia marxiana, de pensar como os povos indígenas tinham a sua adaptação no meio ambiente, como eles viviam de uma maneira absolutamente distinta da nossa. Então o modelo da visão dela eram os chamados povos caçadores-coletores, porque eram povos que não destruíam a natureza, estabeleciam com a natureza uma relação de troca. E o professor Miguel, ele tinha uma atuação muito grande no sul do estado do Amazonas, principalmente com um povo indígena chamado Tenharim. Foi onde ele fez o doutorado dele. Ele era um grande conhecedor porque ele trabalhou com a documentação histórica de vários séculos de uma região chamada Tapajós Madeira, que é toda aquela região entre o Rio Madeira e o Rio Tapajós, no sul do estado do Amazonas. A dissertação de mestrado do professor Miguel Menendez hoje é uma referência de estudos etno-históricos daquela região. Então, pessoal, aí o que eu estava pensando, depois da conversa de ontem, que tudo aquilo que nós falamos, era fazer uma gravação para o pessoal de São Paulo e de Brasília, que eles estão sabendo, já estão por dentro da situação da delimitação das áreas Tenharim do Marmelos e do Igarapé Preto. E como que estava também a situação com a mineração lá no Igarapé Preto. Então eu acho que a gente poderia falar um pouco como tinha ficado a questão da delimitação quando no ano passado a equipe da FUNAI passou
aqui no Marmelos e no Igarapé Preto, e fez a delimitação por uma portaria que o presidente da FUNAI, pela qual o presidente da FUNAI pediu a delimitação dessas duas áreas, da área do Marmelos e da área do Igarapé Preto. E então essa delimitação ela foi um pouco complicada, não? Porque aqui para começar, aqui no Marmelos tinha aquele problema Arara. do arara, certo? Do castanhal e do seringal do Igarapé do Inferno. Sim. E então eu me lembro que a coisa foi bastante complicada. Eu participei nessa delimitação como coordenador do grupo de trabalho, junto com o Francisco Nogueira da FUNAI e o Irani, que era o funcionário do INCRA. E ele então orientava pessoas com um trabalho nessa interface entre história e antropologia, e a professora Silvia com a questão das adaptações dos povos indígenas em diferentes ambientes. Eu, por exemplo, fui orientando do professor Miguel Menendez, e naquela época a Unesp tinha um campus avançado na cidade de Humaitá, que é uma cidade que fica no sul do estado do Amazonas. Então, em média, 30 alunos da universidade inteira iam lá com atuação medicina, da odontologia, e a gente ia pela área socioeconômica para dar um apoio para os atendimentos de saúde e educação junto das comunidades indígenas, com uma ênfase muito grande na atuação do professor Miguel Menendez ali. Foi dali que saiu, por exemplo, a minha monografia e vários outros estudos feitos nesse contexto do CEIMAN. No final dos anos 80, o professor Miguel Menendez ficou muito doente, num diagnóstico que demorou para se ter clareza do que era, e acabou falecendo precocemente, eu acho que na época com cerca de 40 anos de idade, que foi um impacto muito grande para a universidade, para a professora Silvia em particular, que tinha uma relação muito importante de trabalho e de confiança com ele, e para todo o grupo do CEIMAN. E com o falecimento dele, a professora Silvia levou adiante o projeto do CEIMAN, que ela tinha tido inicialmente, que ela tinha fundado, e depois ele chegou dando apoio, e ela então passou a denominar o Centro de Estudos Indígenas como Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menendez, CEIMAN, que é como a gente tem o nome ainda hoje. 30 anos atrás, cheguei aqui na Unesp de Araraquara, em 1993. Ao entrar no curso